Então, observem que se o sistema decimal é importante e o sistema hexadecimal é importante, por consequência do hexa ser importante, o binário é importante, e como eles atuam no mesmo equipamento, é necessário aprender conversões, tá? O que seriam conversões? Converter um número decimal em um equivalente em binário, converter um número binário octal ou hexa em decimal, converter octal e hexa em binário, converter binário em hexa e octal. Então as conversões elas são importantes por causa disso, porque em um equipamento vai estar presente os dois, pelo menos dois sistemas numéricos desses que são apresentados. Então, vai ser estudado essas conversões agora e cada conversão tem um método, tá? Observem que no decorrer desse vídeo fez-se algumas conversões de binário, octal e hexa para decimal e usando a notação posicional, certo? Então, a característica posicional do sistema numérico já confere a conversão para decimal. Agora, converter um número em decimal para um número em binário não é tão simples, então utiliza-se esse método, divisões sucessivas. Octal e hexa, para binário, utiliza-se o método por tabela, e binário para hexa e octal, agrupam-se os números e utiliza-se a tabela para a consulta, certo? Então, bom, a primeira conversão que vai ser apresentada é aquela binário para decimal, ok? Então, binário para decimal, basicamente, ela é bem direta, tá? Eu vou colocar o exemplo aqui, porque isso já foi abordado anteriormente. Então, vamos considerar esse número binário 10, 11, 01, 01. Então, basicamente, tem que identificar os pesos, tá? Então, aqui é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6, 2 na 7. Bom, por que a base é 2? Porque observem, o número está em binário, tá? E pode ser identificado pelos dígitos do número também, só tem o dígito 1 ou o dígito 0. A conversão desse número, e aí agora eu vou estar usando uma notação diferente aqui, ó. 0B, 10, 010101. Bom, o que significa esse 0B? É uma notação que a literatura usa para dizer que esse número aqui é binário. Ou seja, ele está no sistema numérico binário, tá? Então tem que prestar atenção nessa informação, porque é justamente dela que se deduz os pesos, bem como a conversão propriamente dita. Por quê? Porque agora utiliza-se o produto do bit, do dígito pelo seu respectivo peso. Então aqui é 1 vezes 2 na 7, mais 0 vezes 2 na 6, mais 1 vezes 2 na 5, opa, mais 1 vezes 2 na 4, mais 0 vezes, opa, mais 1 vezes 2 na 2, mais 0 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0, ok? Então, lembrando, é claro que aqui no sistema binário, né, o dígito 0, ele sempre anula a contribuição daquele peso para o número final, tá? Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Resolvendo essa expressão,
obtém-se o resultado, tá? Então, esse número binário, ele equivale a 181 na base 10. O que é a base 10? É a base decimal, tá? Então, qualquer número em binário pode ser convertido para um número em decimal, ou seja, ele vai ter o seu equivalente. O que tem que ser feito? Tem que ser feito a soma dos produtos, tá? E é muito importante identificar corretamente a posição do dígito e o seu respectivo peso. Se errar o peso, o resultado sai errado. Agora, olha que interessante. No sistema decimal, 3 dígitos. No sistema binário, 2, 4, 6, 8 dígitos. Então, vai ter bastante diferença entre um sistema e outro, tá? E agora, fazendo a conversão, bom, afinal de contas, por que então se utiliza o sistema binário, né? Nesses circuitos? Uma outra característica que decorre daqui, embora tenha-se 8 dígitos, ou seja, 8 pinos aqui de entrada e saída, 5, 6, 7, 8. Embora o circuito precise apresentar 8 pinos para realizar esses 8 dígitos, a tensão aqui ou é 0 ou é 5 volts, tá? Então, esse circuito aqui, ele precisa apenas de uma fonte de 5 volts, por exemplo, para representar esse número aqui, certo? Agora, 181 em base 10, é preciso de uma fonte que vá a 181 ou associar fontes para gerar esse número dentro do circuito. Então, fica inviável, tá? É por isso, essa é mais uma das características importantes que a conversão de bases de sistema numérico, ela revela, tá? Então, essa é a primeira conversão. Agora, bom, conversão entre hexadecimal para binário, tá? A conversão entre hexadecimal e binário, ela vai obedecer o mesmo princípio. Por quê? Porque o sistema de destino é o sistema hexadecimal, tá? Desculpa, o sistema de origem é o sistema... isso, de destino é o decimal, tá? Então, um exemplo bem simples, tá? O número 356, certo? Esse número aqui, ele tá na base 16, tá? Então, 356 na base 16, tá? Também é igual a 0x 356. Bom, agora entrou uma informação nova aqui, né? O que significa esse 0x? É nomenclatura, tá? Então, é uma nomenclatura que a literatura, a academia e a indústria usam para representar números em hexadecimal. Então, quando se encontra 0x, é possível pressupor com segurança que trata-se de um sistema com base 16. Então, 356 em hexa, pelo sistema, observa-se que aqui o peso é 16 na 0, aqui é 16 na 1 e aqui é 16 na 2. Então, fazendo a soma dos produtos aqui, tem-se que o dígito 3 multiplica 16 elevado na 2, o dígito 5 multiplica 16 elevado na 1 e o dígito 6 multiplica 16 elevado na 0, tá? Então, resolvendo essa expressão, o resultado é 854. Opa!
854, só que agora na base 10. Ok. Então, esse número em hexa 356, na base decimal, ele equivale ao número 854, tá? E qualquer número, independente do tamanho dele em hexa, ele sempre vai obedecer essa formação aqui, tá? Por quê? Porque é um sistema posicional, tá? Essa é a característica marcante do sistema posicional. Então, já no sistema, na conversão do sistema octal para o sistema decimal, considerando que a base de origem é a octal, será adotado aqui um exemplo para melhor esclarecer como funciona esse procedimento, tá? Então, se considera o número 4207 15,03. Ele está na base octal, então ele é base 8. Essa aqui é uma representação, tá? Octal, assim como hexa, também vai ter uma representação alternativa que ela fica da seguinte forma, tá? Aqui se escreve o de octal, tá? Então, basicamente, essas duas representações já determinam que o número está no sistema numérico octal. Então, a conversão é para o sistema decimal, certo? A primeira forma aqui, Então, basicamente, a primeira forma é escrever um número, tá? Eu vou estar usando essa grade para auxiliar aqui, 4207 5,03. Bom, como o sistema é octal, então eu vou escrever aqui embaixo, tá? A base é 8. Então aqui o peso é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Esses dígitos aqui à direita da vírgula, a contribuição deles é pequena, tá? Então o peso fica negativo aqui. A potência, desculpa. Então, basicamente, o método para efetuar a conversão para o número em decimal, ou seja, encontrar o equivalente em decimal, também é a soma dos produtos, tá? Então, é necessário aqui fazer 4 vezes o seu respectivo peso, mais 2 vezes o seu respectivo peso, mais 0 vezes o seu respectivo peso, e assim sucessivamente, tá? Mais 0 vezes a contribuição pequena. Tá, então, esse aqui é um número, né? 420715,03 base octal. Agora, o resultado dessa expressão, ou seja, resolvendo os produtos e fazendo a soma dos produtos, encontra-se que esse número equivale a 139,725,375 na base 10. Então, 420.715,03 em octal equivale a 139.725,375 na base decimal. Assim como no hexa, tá?
basta aplicar aqui a soma dos produtos, lembrando que o produto é entre o dígito e o seu respectivo peso, que obtém-se o equivalente em decimal, certo? Bom, então a conversão, considerando o sistema decimal e o sistema binário, nesse caso ela vai empregar um método que é denominado divisão sucessiva. Tá? Então, basicamente, esse método, o objetivo dele é ficar dividindo o quociente até extrair a partir do resto o número binário, tá? Então, esse aqui convém fazer detalhadamente para ilustrar o que vai acontecer de fato. Então, observa-se que o sistema numérico do resultado ele é binário, tá? Então, a divisão, obrigatoriamente, ela ocorre em base 2. Então, considerando, por exemplo, o número decimal 23, tá? Então, para encontrar um número binário equivalente a 23, é necessário dividir pela base do sistema binário. Então, 23 divididos por 2, tá? O quociente mais próximo que chega em 23, a gente pode observar aqui, 11 vezes 2 é 22, tá? Então, o mais próximo nesse caso é o 11. Então, 23 menos 22, o resto é 1, ok? Então, convém observar aqui o seguinte detalhe, tá? Se for fazer essa divisão nos termos das propriedades fundamentais da aritmética lá, 23 divididos por 2, então o resultado é 11, sobraria 1 aqui, certo? Qual seria o próximo passo? Colocar uma vírgula aqui no quociente e adicionar um zero à direita do resto, tá? Aí observem que 10 divididos por 2 é 5. Então está aqui o resultado, ok? Mas aqui nesse método não se faz isso, tá? O que o método propõe? Ele propõe a divisão apenas uma vez, tá? Então a divisão aqui fica incompleta. Observem que quando 23 é dividido por 2, o resultado é colocado aqui, que é 11, o resto é 1. Esse resto que está aqui, ele já compõe um dígito do equivalente em binário, tá? Então, qual é o próximo passo? Interrompe a divisão, ou seja, não continua com a divisão. O quociente, ele é dividido por 2, ok? E aí observem que 11 divididos por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. Então, 11 menos 10, aqui o resto é 1. Esse 1, ele é um dígito que integra o número binário resultante. E observem, não se finaliza essa divisão aqui também. O quociente, tá aqui o quociente, tá? Ele agora vira dividendo, então ele vai ser dividido pela base de novo. Então, 5 divididos por 2 é 4, 5 menos 4 é 1, o resto dessa divisão é 1, e o dividendo agora, o quociente agora é 2. Divide-se o quociente novamente, 2 divididos por 2, o quociente é 1, o resto é 0. Por quê? Porque 2 vezes 1 é igual a 2, tá? E 2 menos 2 aqui, 2 vezes 1 menos 2 é 0. Então, esse aqui integra também. E aí, olha que interessante, agora que o quociente, e aí é importante observar, ó, o quociente em relação ao dividendo. O dividendo é maior, tá? Então, o que vai acontecer aqui? 1 divididos por 2 é 0.
O que teria que fazer nesse caso? Bota a vírgula, coloca um zero aqui. Opa, o zero é aqui no resto, tá? Coloca um zero aqui e continuaria. Mas não, a divisão ela nunca é finalizada no método, tá? Então o método acabou aqui. Sempre que o dividendo for menor que o divisor, o processo acaba, tá? O processo finaliza, ok? E aí agora, de que forma a gente monta? E aí observem que esse 1 que está aqui, ele vai integrar o número binário. Agora, observando, pessoal, nós temos aqui um número binário. Tem uma questão muito importante agora, que é a formação desse número. Por quê? Porque aqui são os dígitos, ó. A questão é, esse número aqui, o resultado se lê 11101 ou 10111. Nesse método de divisão sucessiva, se considera esse sentido aqui para formar o resultado, tá? Então, a ordem de composição dos dígitos, ela segue esse sentido, em que essa posição aqui representa o bit mais significativo e essa posição aqui o menos significativo, ok? Então, é um método bem interessante, tá? É possível obter qualquer equivalente de decimal, tá? Qualquer número decimal tem seu equivalente em binário através do emprego desse método. Então, se for 1000, divide 1000 por 2 até acontecer essa condição aqui e efetue a leitura dos restos, tá? Lembrando, sempre o quociente é dividido pela base e a divisão ela nunca é concluída, tá? Então, gerou um resto, divide o quociente. Gerou um resto, divide o quociente. Bom, e o que é interessante nesse método é que a divisão sucessiva ela também vale considerando decimal hexadecimal, tá? Então aqui tem um exemplo, tá? Será destacado aqui as principais características desse exemplo, porque a primeira coisa que vai se observar, como o sistema numérico final é o hexa, então aqui a base tem que ser 16, tá? E considerando que se deseja encontrar o equivalente de base 10 em base hexa, então esse número aqui ele vai ser dividido pela base. Então a primeira divisão aqui ela retorna o quociente 26, tá? Então tá aqui, ó. A primeira ela retorna o quociente 26 e o resto 7, ok? Então esse resto ele já compõe o número em hexa, tá? Agora observem que 26 é o quociente, o 26 é maior que 16, tá? O que isso significa? Significa que essa divisão ocorre de novo. Então 26 maior que 16, e 26 divididos por 16, o quociente é 1, o resto é 10. Aqui, pessoal, é interessante observar o seguinte, embora 10 ele tenha surgido no contexto de propriedades da aritmética, tá? As propriedades fundamentais da aritmética, no caso da divisão, como ele vai ser utilizado para compor um número em hexadecimal, o 10 ele não é um dígito. Ele não é um dígito
do sistema hexadecimal, tá? E nesse caso, qual é o dígito que equivale ao número 10? É o A, tá? É por isso que aqui, na hora de compor o número em hexadecimal, utilizou-se a letra A. Por quê? Porque é um dígito do sistema hexadecimal, tá? Então, observem que o quociente agora ele vai ser dividido novamente pela base. Só que tem um detalhe importante agora. 1 é menor do que 16, tá? Então, o que isso significa? Significa que o método encerra aqui. Então, 1 dividido por 16, o quociente é 0, o resto é o próprio 1, e esse resto, que é 1, ele vai aparecer lá no número. Aquilo que foi explicado para a conversão decimal binário, aqui também vale, tá? Esse aqui vai ser o MSB, esse aqui vai ser o LSB e esse resultado aqui vai ser um A7 na base 16. Ou então 0x 1A7, tá? Então, basicamente, o método é igual, tá? Ele complica um pouco, por quê? Porque as divisões agora, elas são mais trabalhosas, tá? E esse número aqui, à medida que ele vai aumentando, isso vai ficando mais complexo. Mas é possível obter o equivalente em hexa de qualquer número do sistema decimal, tá? Então, continuando. E é claro, assim como a conversão entre decimal e hexadecimal, ela também ocorre, o octal segue o mesmo raciocínio, tá? Aí agora aqui no sistema octal, eu vou aproveitar para discutir uma coisa uma situação muito importante aqui no método, tá? E então nós vamos restringir aqui inicialmente a nossa análise a essa primeira divisão que está aqui, tá? Então, lembrando, né? O sistema de destino é o octal, a base é 8. Então, deseja-se obter o equivalente de 423 na base octal, né? E agora observem o seguinte: 423 divididos por 8. Recorrendo aos conhecimentos da multiplicação, tá? Outra propriedade fundamental da aritmética, sabemos que 50 vezes 8, tá? Aqui é 0, 5 vezes 8 é 4, é 400. Por outro lado, 51 vezes 8, aqui é 8, aqui é 40, o resultado é 408. Agora, 52 vezes 8, tá? 8 vezes 2 é 16, aqui vai 1, 8 vezes 5 é 40, com 1, 41. O resultado é 416. Observem, pessoal, que 423 menos 416, tá? Isso aqui vai ser 7, ok? Então, o que é importante observar? E é claro, aqui é 0. Aqui pega emprestado, né? E aí vira o 7. Aqui é 0. E aqui vira o 7. Beleza. O que é importante observar e por que eu tive o cuidado de entrar nesse assunto aqui é que se porventura a gente utiliza esse resultado aqui, ó, sei lá, tá com preguiça de calcular ou fez muito rápido o método, olha o que vai acontecer aqui. 423 divididos por 8 é 51, tá? Aí o resto aqui vai ser o 7 mais o que faltou para 16, tá? Que não importa.
Agora, olha o que vai acontecer em seguida aqui, ó. 51 divididos por 8. Vai acontecer duas coisas, tá? Primeira coisa, esse resto que está aqui, ele vai estar errado. Esse quociente que está aqui, ele vai estar errado. Ou seja, todo o método está errado, tá? O número que vai ser obtido aqui vai ser totalmente diferente do 746, tá? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, vamos considerar a opção que é correta aqui e continuar com a análise. Então, 423 por 8, o resultado é 52, o resto foi 7. Observem, o sistema octal, o 7 é um dígito do sistema octal. E como ele está no resto aqui, ele vai compor o número. 52 divididos por 8 dá 6. Por quê? 6 vezes 8 é 48, tá? Vai sobrar 4. Então, esse dígito também está no sistema octal, esse resto. E observem agora que aconteceu o seguinte. 6 é menor do que 8, ou seja, a última divisão do método é essa aqui, tá? Opa, acho que desse jeito aqui não ficou legal, tá? Deixa eu... Certo. Então, essa aqui é a última conta que tem que ser feita para aplicar o método. E aí, observando que 6 divididos por 8 é 0, interrompe a divisão nesse momento, o 6 vira resto. E ele vai integrar o número octal equivalente. Fazendo a leitura nesse sentido, considerando o 6 como MSB e o 7 como LSB, nós temos que esse número aqui em base 10, o equivalente dele é 647 na base octal. Ok? Então, o que é importante em qualquer dos métodos, tá? Tem que fazer a divisão corretamente, tá? Aplicando as propriedades fundamentais lá da aritmética para a divisão, porque se errar qualquer etapa dessa divisão, qualquer divisão dessas divisões sucessivas, o número fica errado, tá? Isso equivale a enviar uma informação errada para um computador ou para um outro equipamento. Então, os desdobramentos não são interessantes, ok? E então agora tem uma outra técnica que foi apresentada anteriormente. Ela foi só mencionada, tá? Agora ela vai ser explorada, que a gente observa que é a conversão entre hexa e binário, certo? Então, bom, o que vai acontecer nesse caso? Nós temos aqui um número, tá? Que já está em binário, certo? E nós temos aqui uma tabela, tá? A pergunta é: como essa tabela ela foi obtida? Observem que essa tabela ela é uma imagem da conversão entre decimal e binário, tá? Então, se a gente pegar um 9 e converter para o sistema binário, o resultado é 1001. Agora, se a gente fizer a conversão do número 10 na base decimal para um equivalente em binário, fazendo divisões sucessivas, por exemplo, o resultado é esse aqui. E assim por diante, tá? Então, essa tabela, ela já mostra
o resultado da divisão sucessiva, ok? E aí, como que ela deve ser utilizada, tá? É importante observar, primeiro, esses números, todos eles aqui, eles têm uma particularidade, né? Todos são formados por 4 bits. Então, observem aqui é 4 bits, aqui é 4 bits, assim por diante. Então, o 1010, ele se refere ao A, certo? Por que A? Porque 1 vezes 2 na 3 mais 0 vezes 2 na 2 mais 1 vezes 2 na 1 mais 0 vezes 2 na 0, a gente vai observar que aqui é 0, aqui é 0. Então, é 8 mais 1. Desculpa, é 10, tá? Porque aqui vai ser 10. Aqui, desculpa, aqui vai ser 2, né? Vou arrumar aqui. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 8. 8 mais 2, 10. Então, esse 10, a gente sabe que em hexa ele se refere ao A, tá? Então, nesse caso, o que a gente está usando? Soma dos produtos. É outro caminho, vai funcionar também. Mas é importante observar que quando se faz a leitura desse número, a gente já consulta a tabela e identifica que ele é A. Então, a gente consulta a tabela também no 0000, ele está aqui, ó. Consulta a tabela, a gente sabe que ele é 0. Consulta a tabela para o 111, também se sabe que ele é o 7. Consulta a tabela 0101, se sabe que ele é o 5. Então, a tabela, ela facilita porque o usuário, primeiro, ele não precisa necessariamente fazer a soma dos produtos e ele também não precisa fazer divisão sucessiva, tá? Ele consulta a tabela, identifica qual é o número e substitui. Então, esse tipo de conversão se refere a uma conversão por tabela, tá? E aí a gente observa que a mesma coisa vai acabar acontecendo considerando o sistema octal binário, tá? Então, o sistema de destino é o binário. A gente observa que em octal isso pode ser consultado, tá? Aqui na tabela, a gente sabe que aqui vai ser o... Melhor colocar aqui em cima. A gente sabe que aqui é o 7, 011. O 011, ele está aqui. Aí observem que na tabela, esse 0 que está aqui, ele foi omitido. Mas omitir ele ou não faz diferença. Por quê? Porque ele é 0 vezes 8 na 2, certo? Esse número vai ser 0. Então, aqui convém colocar. Então, foi adicionado. Aqui é o 3. Então, 001. Esse número aqui é o 1. E 101. Esse aqui é o 5. Certo? Então, consultando a tabela, o número estando em binário ou estando em octal, fica muito fácil de encontrar o equivalente, tá? Se ele está em octal, se ele é o 5, vem aqui e consulta a tabela. Se esse aqui é o... Se ele está em binário, vem aqui, consulta a tabela e encontra o equivalente em octal, tá? O procedimento é o mesmo que em hexa. E aí agora tem-se, diferente dos outros que foram números separados, tá? Tem-se uma situação muito comum na engenharia, tá? Que é na análise, de uma forma geral, de sistemas digitais,
que é essa conversão aqui, tá? Essa conversão, ela ocorre o tempo todo, seja para interpretar um osciloscópio, seja para interpretar um equipamento, para analisar uma simulação, tá? Então essa aqui, ela merece um pouco de atenção, tá? Mas basicamente observem que tudo isso aqui é um número binário, tá? Qual é o objetivo? É converter esse número em hexa. Então, pode parecer trabalhoso, porque observem que o menos significativo, o LSB, está aqui, e vários dígitos depois, nós temos o MSB, tá? Então, se for fazer soma dos produtos ou divisões sucessivas, vai dar muito trabalho, tá? Divisões sucessivas se o número tivesse em decimal, tá? Nesse caso aqui, acho que não precisaria. Mas então, basicamente, o que vai ser feito aqui? Separa-se, observa-se primeiro que ao longo de toda a tabela, e aí aqui na tabela estão todos os dígitos do sistema, o número ele sempre tem 4 bits, tá? Isso é uma característica importante. Então, é necessário separar esse número binário em grupos de 4 bits, tá? Essa separação aqui, ela não é uma separação do ponto de vista matemático, tá? Isso aqui é um artifício, certo? Então, basicamente, fez essa separação, consulta a tabela, tá? Esse número aqui é o 50011. Esse aqui é o 31010. Esse aqui é o A0110. Esse aqui é o 6. Ou seja, esse número aqui, ele equivale a 0x53A6. Consultando a tabela, fica muito fácil fazer uma conversão de um número binário para o seu equivalente em hexa e do seu equivalente em hexa para o binário. Por quê? Porque o caminho inverso, ele também funciona, tá? Se no lugar de receber números dessa coluna, o usuário recebe o número em hexa e ele tem que converter em binário, ele vai adicionar os respectivos números aqui, tá? E vai ficar um número binário extenso, tá? Por quê? Porque tem muitos bits aqui, tem 4, 8, 16 bits, certo? Equivale a uma representação de 4 dígitos em hexa. Então aqui já teve uma simplificação grande no resultado, tá? Aqui 4 dígitos e aqui 16. E o mesmo vale considerando o sistema octal, só que tem um detalhe importante, tá? Diferente do hexa, que todos os números possuem 3 bits, tá? Esse sistema aqui, desculpa, 4 bits, esse sistema possui 3, tá? Aqui é 0, na verdade é 00. Aqui é 00, tá? Foi uma composição da tabela que não ficou boa, mas tudo aqui é 3 bits. Então, basicamente, o que se verifica? Que é necessário fazer a separação agora, para empregar aquele artifício, em grupos de 3 bits, tá? Então, faz aqui uma separação visual e para cada grupo vai consultar a tabela, tá? Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 6. Então, esse número aqui equivale a 1, 2, 3, 4, 6 na base 8. Ok? E o que é importante observar? Nós temos 5 dígitos aqui. Aqui nós temos 3, 6, 9, 12, 15 dígitos, tá? Então, aqui também se verifica uma simplificação, tá? Na quantidade de dígitos aqui, bem significativa, por sinal.
Então, uma forma, pessoal, de validar os resultados e até mesmo se fazer uma conversão, tá? É utilizando a calculadora do Windows. Ela é muito boa, mas ela precisa ser configurada para essa atividade, tá? Então, observem que eu estou mostrando aqui na tela a calculadora do Windows, ok? Então, basicamente, essa calculadora ela vai ter esse modo padrão, porém nós clicamos aqui em abrir navegação e utilizamos programador, tá? Programador é bem interessante, por quê? Porque tem o sistema numérico hexadecimal, o sistema decimal, o sistema octal e o sistema binário, tá? Então, ela é bem completa, ela tem funções que são exploradas em outros tópicos de eletrônica digital, tá? E é importante observar esse retângulo azul, porque ele informa para o usuário que esse sistema numérico tá sendo utilizado. Então, se o usuário clica com o botão esquerdo em binário, observem que de uma forma inteligente aqui, ele suprime todos os outros dígitos, tá? E fica disponível para o usuário o 1 e o 0. Por quê? Porque o sistema é binário. Agora, olha o que acontece com o octal. Ele suprime o 8 e o 9, o A, o B, o C, o D, o E e o F. Por quê? Porque esses dígitos aqui são os dígitos do octal. E agora, com hexadecimal, temos aqui a adição do 8, do 9, A, B, C, D, E, F. Então, é muito interessante utilizar ela. E aí agora a gente vai testar alguns números aqui, tá? Então, por exemplo, fazendo a conversão de 23 em decimal, é necessário clicar aqui na base decimal, digitou 23, olha o que acontece. A calculadora mostra todos os sistemas numéricos ali. Ela converte para todas as bases, tá? E do ponto de vista de binário, o resultado está aqui, ó, é 0, 1. Por que ele utiliza 3 zeros aqui? Porque ele considera 8 bits, tá? Mas esses 3 zeros, a gente observa que eles podem ser desprezados. Por quê? Porque a contribuição deles para o 23 é nula, tá? Porque 0 vezes o peso aqui vai ser 0, tá? Então, por exemplo, 423 em hexa foi o resultado que foi apresentado anteriormente, 1 a 7. E se o usuário digitar 1 a 7, ele encontra 423, tá? Então, considerando o octal, 647. A calculadora é bem versátil, tá? É bem simples de usar. É recomendado que se utilize ela para verificar resultados e também no decorrer de atividades, quando vai operar circuitos digitais e tem dúvida em alguma conversão, algum resultado, tá? Porém, existem calculadoras bem mais complexas disponíveis, tá? Não é o foco desse vídeo abordar esse tópico, certo? Bom, então agora será abordado um assunto diferente, tá? Se refere a códigos, ok? Então, basicamente, códigos se refere a uma grande área de circuitos digitais e da matemática também, tá? Que é a codificação, tá? Isso aqui é bem antigo na civilização, tá? A civilização ela lida com codificação há muitos anos, diversos povos e, enfim, eles utilizavam codificação para se comunicar e para armazenar alguma informação, tá? Civilizações, eu ia falar. Então, representação de letras, números ou palavras através de símbolos, tá? Uma codificação clássica é o é o código Morse, tá?
Esse aqui é um clássico na guerra, tá? É uma codificação que ela, ela utiliza esse princípio aqui, tá? Representação de letras, números ou palavras. Isso se utiliza em eletrônica digital também, tá? Codificação. E as principais codificações que serão estudadas aqui, vai começar agora pela codificação direta e pela codificação BCD. Em seguida, outras duas vão ser abordadas, tá? Mas é importante observar que a codificação binária direta, ela basicamente é uma conversão, tá? Ela é igual à conversão decimal binário. Então, se aplicar divisões sucessivas ou se consultar a tabela e encontrar o equivalente binário, a codificação é essa, tá? Agora, tem um detalhe importante aqui, tá? Que se refere a essa codificação aqui de baixo, tá? Essa codificação, ela é denominada Binary Coded Decimal. É daí que vem a abreviação BCD, tá? Extremamente utilizada em sistemas digitais, amplamente abordada na literatura. Nela, cada dígito do número decimal é representado pelo seu equivalente em binário. O que isso significa, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, cada dígito. Então, aqui o 8 é um dígito, o 7 é um dígito e o 4 é um dígito. O que nós temos aqui? O 8, o 7 e o 4, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Na codificação BCD, tá? A codificação BCD, ela não é um sistema numérico, tá? Isso é muito importante ser observado, tá? O que isso significa? Significa que quando se aplica a codificação em um número decimal, o resultado ele não responde a um sistema numérico, tá? No sentido de não é uma conversão de base isso aqui, tá? Então, se a gente fizer, se porventura for feito aqui o método de soma dos produtos, o resultado disso aqui não vai ser 874, tá? Aqui vai funcionar, por quê? Porque o próprio método, tá? O próprio método, ele é a conversão decimal binário. Só que aqui na codificação BCD, o número é diferente e a gente pode até observar pelos dígitos, ó. Aqui é 1, aqui é 0, tá? Aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui. Aqui nessa posição é 1, nessa posição é 0. Então, no momento que se faz o produto a soma dos produtos dos pesos pelos dígitos, o número decimal aqui vai ser diferente de 874. Então, quando se faz a leitura desse número, tem que saber que está se tratando de codificação BCD. Por quê? Porque aí a gente faz isso que foi feito aqui, ó. A gente interpreta cada grupo de bits, tá? E faz a conversão do grupo de bits, tá? Então, conversando, para deixar isso bem claro, tá? Comparativo entre codificação BCD e o sistema binário, tá? O BCD não é um sistema de numeração, tá? É o sistema decimal codificado em binário, tá? Um outro detalhe aqui, o número BCD é diferente do binário obtido na conversão, que foi o que a gente observou ali, tá?
E o número em codificação BCD, ele requer 12 bits, enquanto o número convertido para o sistema binário requer 8 bits. Então, se for observar aqui, nesse número aqui, poderia se desprezar esse cara, esses dois zeros aqui, tá? Porque isso aí vai ser sempre zero nesse número. Então, aqui no BCD, observem que obrigatoriamente precisa desses dois, tá? Então, o número de bits da conversão do sistema BCD, ele vai acabar sendo maior, tá? E, bom, afinal de contas, por que se utiliza, então, o código BCD se ele tem um número de bits, isso é uma desvantagem, tá? É maior que o sistema binário. Porque o BCD, e isso é muito interessante, tá? A tabela dele, ela vai de 0 a 9. Por quê? Porque o circuito, quando interpretar esse número, ele não precisa fazer a soma dos produtos aqui, tá? Ele não necessariamente, tá? Em algumas situações precisa, tá? Mas de uma forma geral, o circuito ele precisa interpretar números que vão de 0 a 9, tá? E aí ele interpreta numa determinada sequência aqui, e isso é suficiente para fazer qualquer conversão de qualquer número. Se esse número aqui for maior, tá? A diferença é que aqui vai ter 4 bits, aqui vai ter mais 4 bits e aqui vai ter mais 4 bits, certo? Mas ele não vai precisar recorrer a um equivalente maior do que o 9, o equivalente binário no caso. Então isso é uma vantagem, tá? Muito importante, muito interessante, tá? E a aplicação desse conceito, de uma forma geral, ela é em codificadores e decodificadores, tá? Que é um tema muito importante que trata do estudo de circuitos combinacionais que fazem codificação e decodificação de informações, certo? Então, bom, agora tem-se um outro código que também ele é muito popular, tá, na literatura, que é o código Gray, tá? Essa figura que está aqui, ela é um GIF, certo? E eu vou estar providenciando a execução desse GIF aqui, porque com ele fica mais fácil de visualizar, tá? E até mesmo de conversar sobre. Então, esse GIF foi obtido da Wikimedia, tá? Então, ele tá... Então, eu vou colocar agora a página da web. Tá? O que se observa aqui, pessoal, que é bem interessante, tá? Tem-se dois discos aqui, ok? E a gente observa que os discos eles seguem o mesmo padrão de cores, tá? Então, um setor pode se chamar, uma região é branca, a outra é preta, a outra é branca, a outra é preta, e é consecutivo, tá? Se uma é branca, as adjacentes são preta. Se uma é preta, as adjacentes são brancas. Eles têm o diâmetro diferente, tá? E tem um detalhe interessante ali, a rotação deles é defasada, tá? Um deles está um ângulo diferente do outro. E o que isso gera? Gera um padrão que, quando analisado por algum sensor infravermelho ou por algum leitor de cores, esse padrão ele sempre vai encontrar ou duas cores brancas, ou uma cor preta e branca, ou duas preta, tá? E o efeito disso, do ponto de vista de bits,
é que nunca vai acontecer transição em 2 bits, tá? É sempre em 1 bit. Então, agora convém analisar a tabela para ilustrar isso melhor. Então, a gente observa aqui, e essa aqui é a tabela do... Essa aqui, ó, é a tabela do código Gray. Então, olha que interessante. Não, não é essa aqui. Essa aqui, tá? Essa aqui é do código Gray. Tá? Observem o que acontece aqui, ó. Tá? Esse número aqui, em decimal, tá? Convertendo isso aqui para decimal, esse aqui é o número 1, tá? Aqui já aparece o número 3. Por quê? Porque o número 3, sendo adjacente aqui nessa tabela ao 1, só vai ocorrer a mudança de 1 bit, tá? Então, quando faz essa mudança aqui, só mudou o bit a 1. Observa agora que esse padrão ele vai se repetir ao longo da tabela, tá? Ó, aqui teve a transição. Ó, aqui teve a transição. Agora, se for comparado com o código, o binário, o normal ali, se for comparado com ele, o que vai acontecer? Aqui nessa linha mesmo, observem, temos 2 transições aqui, tá? Então, o bit B1 e o bit B0, eles fizeram transição, tá? Isso aqui é suscetível a ruído, tá? Em que sentido? A ruído. No sentido de que, se for um leitor óptico que vai ler essa informação, se porventura, durante a leitura dele, ocorrer algum problema no circuito, algum ruído, a chance é que essas 2 transições, ou uma dessas transições, possa ser prejudicada, tá? Agora, aqui no código Gray, só vai prejudicar uma transição. Então, ele é mais robusto que o código binário em algumas aplicações, tá? Isso aqui é extremamente interessante, tá? E por essa razão ele se consolidou na literatura e na indústria. Diversos equipamentos utilizam essa técnica. E bom, porque ele é um código, porque ele obedece aqui a padrões diferentes, tá? A organização dele na tabela é diferente, certo? Então ele passa a ser considerado como um código, tá? E ele tem algumas regrinhas que, se bem examinadas nessa tabela, vão identificar, vão evidenciar a lei de formação dessa tabela, tá? É importante observar que, deixa eu mostrar aqui. Bom, basicamente, tem-se que a gente observa que aqui tá uma parte, algumas linhas é 1, aqui algumas linhas é 0, ok? Agora, olha que interessante. Aqui, algumas linhas é 0, boa parte das linhas são 1 e algumas linhas são 0. Então, o padrão dele aqui de formação, ele obedece a alguns critérios, tá?
Então, o primeiro critério é o seguinte: se B1 for igual a B2, tá? G1 é 0, A1 é 0, tá? Então, B2 e B1, vou colocar com outra cor, tá? Aqui, ó, B2 e B1 são iguais. A1 é 0. B2 e B1 são iguais. A1 é 0. Aqui também. Aqui é 0. Então, essa é uma regra que pode ser utilizada na hora de formar essa tabela. Da mesma forma que existe uma regra na condição que eles são iguais, também existe na condição que eles são diferentes, tá? Então, se isso acontecer, observa-se que o A1 ele é igual a 1. E aí agora vamos examinar aqui condições que eles são diferentes. Ó, aqui ele é diferente, tá? Eu vou colocar vermelho, tá? Usar vermelho aqui. Então, aqui eles são diferentes. Olha o que acontece ali com o A1. O A1 é 1. E esse padrão, ele se estende ao longo da tabela, tá? E também tem uma regra para, considerando nesse caso o A0, tá? Ele, por sua vez, ele obedece às mesmas regras que estão aqui, considerando-se nesse caso o B1 igual a B0 e o B1. Opa, apagar aqui. Diferente de B0, tá? Então, as considerações vão ser as mesmas aqui também, tá? Então, essa lei de formação ela vai mudando à medida que o número de bits vai aumentando aqui, tá? Mas é uma lei de formação, é um código, é uma codificação bem interessante, mas ressalta-se que é um código, tá? Não é um sistema de numeração. Não é sistema numérico. Qual é o sistema numérico nesse caso? É o binário, tá? Continua sendo binário isso aqui, certo? Então, o outro código, e esse código, ele está difundido em muitos utilitários, circuitos digitais, equipamentos de uso doméstico, tá? Esse aqui é extremamente popular, é o código ASCII. Esse ASCII ele se refere a American Standard Code for Information Interchange. Observem agora, esse termo aqui é muito importante, tá? Porque a essência do método está aqui, tá? Tem duas coisas aqui: código padrão e troca de informação, tá? Troca de informação entre quem? Entre dois sistemas digitais, tá? Isso aqui é um sistema digital, tá? Opa, deixa eu escrever melhor isso aqui. Isso é um sistema digital, tá? Ele também é um teclado, tá? E isso aqui também é um sistema digital, tá? E ele também é uma CPU, um computador, enfim. Então a gente vai colocar aqui um computador. E também tem esse sistema aqui, tá? Que é o monitor. Ele também é um sistema digital.
Então, a troca de informação ela ocorre entre o teclado e a CPU, entre a CPU e o monitor, tá? Através do que? Através da conexão USB, através da conexão HDMI ou da conexão VGA, certo? Enfim, o que é interessante observar é que o código ASCII ele atribui a letras, tá, do alfabeto e demais letras, algarismos especiais, ele atribui um código binário. E bom, qual é a finalidade disso para a troca de informações? É o seguinte, quando o usuário ele digita a tecla A aqui, o sistema digital ele associa a letra A está aqui, ele associa à letra A um número binário e envia esse número binário para a CPU. A CPU, ela vai receber o número binário e ela também tem o código ASCII implantado na memória dela, tá? E ela vai entender que a informação que está ali é a tecla A. O que ela vai fazer? Ela vai mandar o equivalente em binário para o monitor e, dependendo do contexto, vai aparecer um A aqui, seja no navegador, seja num editor de textos, tá? É assim que funciona. Então, todas as letras do alfabeto, todos os caracteres e algumas funções especiais, elas fazem parte do código ASCII e elas são associadas a números binários, tá? A questão é aonde estão esses números. Então tem uma lista bem popular, tá? Eu estou mostrando um trecho porque essa lista é muito grande, mas ela pode ser consultada aqui nesse link, tá? Que vai estar na descrição também. É o ASCII Character Set da Universidade UCLA, ok? Então, o que a gente observa? Primeiro, está aqui o número binário, tá? O número binário está aqui. Quantos bits tem aqui? Aqui tem 4 bits. E aqui também tem 4 bits. Então, isso aqui pode muito bem ser um número hexa. Está aqui, ó, número hexa, octal, decimal, certo? Aí olha que interessante. Aqui no número 8, o 8 em binário, ele está aqui. Ó. Ele tem em hexa o dígito 8, certo? Então aparece aqui. Agora, em octal, a coisa já fica um pouco diferente, tá? E em decimal, continua sendo o 8, certo? Então, e esse padrão vai se repetindo, tá? A gente observa aqui que no caso, a tecla J, tá? Ela é representada pelo número binário que está aqui, equivalente 0A, ok? Então, quando o usuário ele tecla J no teclado e ele está num contexto de enviar informação para a CPU, certo? O que vai acontecer? A CPU ela vai... Opa, desenhar de novo aqui. E só vai ter uma seta, porque a gente está considerando que a informação está saindo do teclado e ela está sendo transmitida para a CPU. Vai ser enviado o número binário 0000 1010. Tá, esse número binário ele vai ser enviado para cá quando o usuário pressionar a tecla J. Aí, por exemplo, esse número binário aqui, quando o usuário enviar, apertar a tecla O e assim por diante, tá? Por que é importante conhecer esse código? Porque muitos equipamentos industriais também utilizam o código ASCII.
Então, se o usuário precisa programar uma proteção, ele tem que enviar informações através do computador, certo? E o usuário vai observar que nos manuais, de uma forma geral, essas informações estão em hexa, ou então são algumas palavras, certo? Liga, desliga, abreviado, tempo de setup, tempo de hold, tempo que o disjuntor leva para contar até religar novamente uma linha. E, enfim, inúmeras aplicações, tá? Vão usar o código ASCII e aí é necessário conhecer ele para poder comunicar e ler também o que está dentro do equipamento de informações, certo? E aqui é bem interessante esse gráfico aqui, tá? Ele foi obtido dessa referência aqui, vai estar na descrição também do vídeo, tá? Que ele mostra de que forma são referidos o número binário, porque ele começa a ficar muito extenso, tá? É uma composição de dígitos binários, de dígitos do sistema binário, né? Então, a literatura ela utiliza algumas abreviações baseado na quantidade de bits, certo? Então, a primeira que a gente tem aqui é o nibble. Então, o que seria o nibble? O nibble ele é um número binário que possui 4 bits, tá? Então, por exemplo, 0101 é um nibble, 1011 é um nibble e assim por diante, tá? Observem, ele tem 1, 2, 3, 4 bits, tá? Então, quando o usuário ele está trabalhando com um número de 4 bits, ele pode chamar ele de nibble, tá? E também nos documentos, sempre que for observada essa palavra, pode ser considerado que é alguma coisa assim, tá? Ela tem 4 bits, isso é que importa. Aí observem que interessante. Nibble facilita para 4 bits? Facilita. Pois é, mas e se for 8 bits? Aí já são 2 nibbles. Exatamente. Aí 2 nibbles ou 8 bits se chama de byte. E bom, essa aqui ela está difundida aí no computador, né? Ela é amplamente utilizada para se representar tamanho de arquivo, documento, essas coisas assim, né? É o byte. O que é o byte? O byte, por exemplo, é 0001 1100. O que ele tem aqui? Ele tem 8 bits. E aí a gente observa que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 retângulos azuis aqui. Cada retângulo azul é um bit, tá? Então, bom, vamos supor que o número de bits agora do sistema digital ele é 16, tá? Então, está sendo estudado um circuito digital que trabalha com 16 bits. Então, agora vai ser utilizado o Word, ok? Ou traduzindo do inglês, palavra. Então, uma palavra binária é possível deduzir com segurança que ela tem 16 bits, tá? Da mesma forma que uma long word, certo? Ela representa duas palavras, então ela vai ter 16 mais 16, 32 bits, tá? E very long word, bom, essa aqui ela vai ter 64 bits. Por quê? Porque ela representa duas long words, tá? Então, o sistema de 60 microprocessadores de 64 bits, eles utilizam essa quantidade de bits que está aqui para representar uma palavra, uma informação, enfim. Então isso aqui é uma nomenclatura técnica, tá? Que ela vai estar disponível em diversos
manuais de equipamentos digitais, folha de dados de circuito integrado e também conceitos, tá, envolvendo eletrônica digital, certo? Então, basicamente, o conteúdo desse vídeo encerra aqui, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.